No Brasil, existe um ponto crítico que está ligado à escassez de investimentos. A priorização do modal rodoviário se deu às custas da continuidade do desenvolvimento das ferrovias e da sua modernização. Esse fato acabou diminuindo as opções para transporte de carga no Brasil, mesmo quando a rodovia não é a mais adequada. Considera-se que, a partir de 800 quilômetros, o uso de modais alternativos ao rodoviário é o mais apropriado, já que este possui baixa capacidade de carga. Vagões de trens, caçambas em hidrovias e navios conseguem levar mais carga por viagem. Já quando se usa estradas para levar grandes quantidades de cargas a longas distâncias, como no caso de viagens que chegam a 5.000 quilômetros no Brasil, faz-se um uso antieconômico do modal. Assim, o custo por unidade de carga movida por quilômetro se torna demasiado alto, prejudicando o consumidor e a competitividade do produto. Quando pensamos em um mundo globalizado em que, por exemplo, empresas chinesas levam as suas mercadorias ao mundo todo com preços competitivos, qualquer desvantagem de custo importa. Além da escassez de investimentos em ferrovias e modais alternativos, o próprio sistema rodoviário brasileiro sofre com problemas de manutenção. Esse cenário se agravou com a crise econômica na década de 1980, quando a saúde fiscal precária do Estado brasileiro e a falta de investimento privado comprometeu a manutenção e o crescimento da infraestrutura logística brasileira. Segundo a Associação Brasileira de Transportadores de Carga, ABCT, mais de 60% da extensão das rodovias brasileiras possuem problemas em seu estado de conservação. Dessa forma, além do custo naturalmente elevado do modo rodoviário para grandes distâncias, há um aumento do frete devido aos problemas apresentados pelas rodovias, prejudicando ainda mais a economia brasileira. Entre as diversas questões que podem ser colocadas em relação ao sistema de transportes no Brasil e a existência de custos elevados, pode-se fazer uma identificação daquelas que podem ser consideradas estratégicas. O uso inadequado dos modais, como transportes de cargas volumosas a longas distâncias, requerem o uso de modais alternativos ao rodoviário. Contudo, no Brasil, o investimento restrito em ferrovias, hidrovias e portos tornou o nosso sistema desbalanceado. O Brasil possui um índice de acidentes elevado em relação ao mundo, o que implica custos materiais, mas também danos irreparáveis a pessoas e famílias. Além disso, o país apresenta uma das maiores taxas de juros do mundo e uma deficiência em créditos e financiamento. Dessa forma, os empresários são desestimulados a investir em projetos de longo prazo, como são aqueles que envolvem infraestrutura de transportes. Além de uma grande quantidade de acidentes, a ocorrência numerosa de roubo de cargas aumentou o frete e causa problemas de previsibilidade nas cadeias de suprimentos internos. O país ainda precisa formar uma regulação que, ao mesmo tempo que não seja desnecessariamente pesada, contemple os requisitos quanto à mediação entre partes, operadores multimodais, desempenho de veículos, entre outros fatores. Em diversos segmentos, o sistema de transporte não cumpre parâmetros básicos de eficiência operacional, como é o caso das operações portuárias. Considerando as diversas necessidades da sociedade brasileira, certamente a infraestrutura de transporte é um dos setores que mais sofre com deficiência de projetos e de manutenção por parte do Estado. Muitos automóveis, caminhões e locomotivas não possuem manutenção adequada e apresentam mau desempenho.
O uso inadequado de modais, já citado, faz com que energia excessiva seja gasta por unidade de carga e quilômetro. Embora a logística empresarial não se resuma às operações de transporte, estas são essenciais para o funcionamento das empresas e da economia. O transporte liga os elos da cadeia de suprimentos e faz com que os produtos cheguem aos consumidores, seja os consumidores finais ou intermediários. O serviço de transporte não pode ser simplesmente importado. É preciso que se dê dentro do território nacional e, no caso, isso se refere a um espaço continental para ser coberto. No tema de consumo energético, tem-se que são necessários cerca de 84.000 BTUs de energia para cada dólar produzido pela economia brasileira. Já no caso dos Estados Unidos, precisa-se apenas de 65.000 BTUs. O desempenho sofrível do Brasil traz como impacto elevação do custo final dos produtos, emissão mais volumosa de poluentes, maior dependência externa devido à importação de combustíveis, piorando também a balança comercial. A baixa produtividade do transporte de cargas brasileiros é um reflexo de um grande número de problemas. Diversos índices servem para ilustrar, tais como frota rodoviária com idade média acima de 17,5 anos ou locomotivas com idade média acima de 25 anos. Entre as causas para essa situação são apontadas disponibilidade inadequada e desbalanceamento da matriz de modais, insegurança das vias, problemas na legislação e na estrutura de apoio. Cerca de 10% apenas das vias rodoviárias brasileiras eram pavimentadas em 1999. A qualidade dessa estrutura era considerada péssima, ruim ou deficiente em 78% de sua malha. Esses problemas de cobertura se estendem para o modal ferroviário. Além da extensão e qualidade da infraestrutura das principais vias, que não oferece de forma adequada modais alternativos, como hidrovias, portos e operações de cabotagem, são exclusivamente medidas principais. As distorções da nossa matriz de transporte exercem um efeito de frenagem sobre a economia. É como se estivéssemos todos dentro de um carro andando com o freio de mão puxado. O transporte de cargas em nosso país sofre, de um lado, por regulamentos inconsistentes e, de outro, pela incapacidade de assegurar que esse aparato regulatório está sendo seguido de fato. Entre as inconsistências estão, por exemplo, as alíquotas, cuja variação causa conflitos entre estados e incentivam estratégias de evasão fiscal. Ao mesmo tempo, nas estradas e ferrovias, vêm veículos de manutenção deficiente, com carga excessiva e ultrapassando os limites de velocidade. Não se trata apenas de multas que deixam de ser pagas, mas fatores que diminuem a eficiência geral dos nossos transportes. Conhecer a composição do frete é interessante mesmo para organizações que usam frota própria, pois servem de guia para a contabilização dos custos internos. Já para quem contrata o transporte, essa necessidade é clara para se ter algum poder de negociação, uma certa proteção contra prestadores de serviço oportunistas e, ainda, a capacidade de cobrar qualidade dos serviços. Deve-se comentar que há uma tendência para a terceirização de serviços de transporte e demais operações logísticas. Segundo a Associação Nacional do Transporte de Cargas, o frete-peso é a parcela da tarifa que tem por finalidade remunerar o transporte do bem entre os pontos de origem e de destino. Inclui tanto custos diretos quanto custos indiretos,
como custos operacionais do veículo, despesas administrativas e de terminais, custos de gerenciamento de riscos, custos de capital e taxa de lucro operacional. Dessa forma, tendo o peso como medida base, a transportadora busca com esse componente do frete cobrir seus custos operacionais, obter uma margem de lucro e, a princípio, cada empresa terá uma estrutura própria de custos, refletindo a sua eficiência e escala, entre outros fatores. Por esse motivo, práticas corretas de contabilização e estudos técnicos devem ser feitos com apuro para que a empresa saiba exatamente quanto custa oferecer seu serviço. O componente frete-valor é proporcional ao preço da mercadoria transportada. Uma empresa que esteja levando uma carga de telefones celulares de última geração certamente está correndo mais riscos em termos financeiros do que ao levar uma carga equivalente de alimentos. O risco de acidentes tem mais impactos nas cargas de maior valor e, desse modo, esse componente do frete busca equilibrar os fatores de risco e retorno para quem transporta. Assim, deve corresponder ao período de tempo que a transportadora ficará com a mercadoria. Em síntese, o frete-valor cobra por riscos inerentes à atividade de transporte, o que seria separado do custo operacional, o qual pode ser mais diretamente contabilizado. Desenvolver o conhecimento sobre os custos de transporte é importante. Pode-se notar que não é tão simples rastrear e contabilizar esses custos, mas que esse esforço é essencial para que uma empresa possa ser competitiva. Apesar de essenciais, entretanto, os custos são apenas uma parte da métrica relacionada ao desempenho.